Olá, caros alunos, aqui é o professor Matheus e vamos ter uma aula de conceitos fundamentais de estequiometria. Então, aqui já fazendo adendo, estamos adentrando nessa grande disciplina da química que se chama estequiometria, tá certo? É fundamentalíssima, todo químico tem que saber isso aqui, porque ela se trata de saber quanto de uma substância nós vamos utilizar em reações químicas, né? Nós, como químicos, vamos querer realizar reações químicas no laboratório para produzir certas substâncias químicas do nosso desejo, correto? E aí a gente tem que saber o quanto de cada coisa vamos precisar para fazer uma reação química dessa, né? Então, para começar, o que significa estequiometria? Né? Qual que é a etimologia dessa palavra? Bom, estequiometria vem de duas palavras gregas, né? A primeira é stoichion, que significa elemento, e a segunda é metria, que aí todo mundo já conhece, né? Significa medida. Então, estequiometria é medida dos elementos, né? Medida do que dos elementos? Da massa ou do número de partículas, de moléculas, de átomos que a minha amostra de uma substância química possui, tá certo? Então, como químico, eu tenho que falar, olha, eu quero produzir uma certa substância química. Mas quanto dela? Não, eu quero produzir 1 quilo, quero produzir 50 gramas, quero produzir meia miligrama. Tá, então quanto dos reagentes aqui, as outras substâncias químicas que eu vou usar para fazer essa, eu vou precisar? Então nós temos que saber fazer essas contas, e a estequiometria trata justamente disso, tá bom? Então se a gente vai medir a massa de átomos e de moléculas, aí a gente já se pergunta, tá, eu vou medir com qual unidade de medida? Né? A resposta mais intuitiva é usar o que a gente já tem, né? O que a gente já está acostumado, que é as unidades de grama ou quilograma, correto? Mas aí a gente já vai entrar num impasse aqui. Por quê? Grama e quilograma são as unidades que a gente usa no nosso dia a dia, correto? Só que nosso dia a dia é escala macroscópica, né? Se você pega um punhado de qualquer coisa, né, 30 gramas de um sal ou 1 quilograma é, de alguma substância orgânica, né, de algum remédio, gente, já tem milhões e milhões de átomos ali, muito, muito mesmo. Então a gente já vai se falar, olha, eu acho que essas duas unidades são muito grandes para um átomo, né? A gente já parte dessa premissa, né? Então os químicos definiram uma outra unidade de medida que é mais conveniente para medir a massa de átomos, tá? Está aqui, é a unidade de massa atômica. Então já vou deixar bem óbvio aqui. A unidade de massa atômica, pessoal, a gente representa ela com a letra U. E isso aqui é a mesma coisa que essa unidade aqui que se chama Daltons, DA, tá bom? Daltons vem em homenagem ao químico Dalton mesmo, John Dalton, tá certo? Tá, e o que é, né, por definição, a unidade de massa atômica? Bom, é simples, você vai pegar um átomo de carbono 12, né, lembrem-se de isótopos, correto? Tem carbono 13, aqui tem um nêutron a mais, tem carbono 14, mas nós vamos pegar um carbono 12 e vamos dividir ele em 12 partes iguais, como está nessa imagem aqui. A 12ª parte, tá, tem uma massa específica. A massa dessa 12ª parte é uma unidade de massa atômica, que é o U, como está desenhado aí. Então perceba, pessoal, não nos confunda, não é a maneira que você tem que falar tem que ser precisa, tá? A unidade de massa atômica não é a 12ª parte, é a massa da 12ª parte. Perceba aí os pronomes possessivos para vocês entenderem a relação que está em jogo aqui. Enfim, é uma definição totalmente arbitrária. Eu poderia ter definido a unidade de massa atômica diferente? Poderia. Eu poderia ter feito o seguinte, olha, a massa inteira do carbono 12 eu vou definir como unidade de massa atômica. Poderia satisfazer muita coisa, né? Porque é 12 vezes maior do que essa unidade de massa atômica, então não mudou muito. Seria pertinente para medir a massa dos demais átomos. Tá? Mas não foi feito desse jeito, foi feito pegando a 12ª parte do carbono 12. Ok? E aí alguns alunos podem ficar meio intrigados e ficar, nossa professor, mas peraí, tá muito fácil, né? Tipo, você pegou
pegou um átomo, dividiu em 12 partes, aí isso aqui você chamou de unidade de massa atômica, você não está fazendo meio que você quer, você não virou bagunça, não virou festa isso aí? Qual que é o valor dessa massa aqui? Né, eu respondo para você, olha, não é assim que funciona. A gente pega um valor de massa e define como uma unidade. Não, professor, mas qual que é o valor desse negócio aí? Talvez você esteja querendo o valor em gramas dessa unidade de massa atômica, né? Isso aí eu posso te responder. Um U, né, uma unidade de massa atômica, vale 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, tá certo? Aí sim, professor, obrigado, né? Então, veja, uma resposta dessa pode ser satisfatória? Sim, mas aí eu pergunto, mas o que é o grama? Aí muitos alunos podem ficar bugados com isso aqui, né? O que é o grama, pessoal? Gente, o grama é uma unidade de medida que funciona da mesma forma que a unidade de massa atômica. Acontece que você tá, como você está acostumado a usar o grama no seu cotidiano, aí você fica satisfeito em entender que o valor dessa unidade de massa atômica é esse valor em gramas, tá? Só que se eu te pergunto o que é grama, aí é só cabeça entre pane, da tela azul do Windows aí, né? E de fato, gente, grama, por definição, na verdade, 1 quilograma, porque lembra, né, uma grama é 1 quilograma dividido por 1000, ou 1 quilograma é 1000 gramas. Mas o quilograma, ele é definido como, vejam só essa imagem aqui, ó. Tá vendo que tem uma barrinha de metal aqui, ó? Isso aí está no órgão lá de Paris que regulariza unidades de medida. Isso aqui é uma barra de, acho que de uma liga de platina e irídio, se eu não me engano, tá? Ela fica em geral guardada com essas tampas de vidro, tá? Só que a massa desse cilindro de metal é por definição 1 quilograma, tá certo? Então a massa dessa coisa eu defino como quilograma. O resto das outras medidas que a gente toma, a gente faz em comparação com ela. Então, por exemplo, se eu pego uma pilha de trigo, por exemplo, aí eu vejo, nossa, a massa dessa pilha de trigo é o dobro dessa barra de metal, portanto ela tem 2 kg. Toda medida de massa, e qualquer outra unidade de medida física, pessoal, se faz em comparação com algum padrão. Então veja, a maneira como nós definimos, como foi definido o quilograma, é exatamente da mesma forma como nós acabamos de definir a unidade de massa atômica. A diferença entre uma e outra é uma mera questão de valor numérico, tá? Um fator de escala. Mas por essência, né, o que é a unidade de medida é um valor da massa da coisa, né? Então tem que ficar bem distinto isso aí. Mas agora que nós entendemos a unidade de massa atômica, cabe a gente relembrar uma coisa interessante aqui. Vamos lembrar que, de acordo com o modelo de Rutherford, né, o átomo ele consiste num núcleo, correto? E os elétrons ficam ao redor dele, orbitando. Mas a massa do átomo está completamente, né, quase que toda concentrada no núcleo. Aqui está a massa, né? E depois James Chadwick ele percebeu que o núcleo de um átomo ele é formado por duas partículas, que são prótons e nêutrons. Tá certo? E no caso do carbono 12, o núcleo tem 6 prótons e 6 nêutrons, tá certo? 4, 5, 6. Tá, então fica aí. E aí a gente recorde o seguinte, a massa do próton é igual à massa do nêutron. Na verdade tem uma diferença entre elas, tá? Muito, muito pequena. Então efetivamente nós vamos considerá-la como iguais, tá? Não vai atrapalhar nossos cálculos em estequiometria. Mas perceba o seguinte, no total tem 12 partículas no núcleo do carbono que têm a mesma massa. Então se eu for seguir a definição da unidade de massa atômica, que é dividir por 12, eu vou pegar a 12ª parte, no fundo eu vou estar pegando o quê? Um próton ou um nêutron sozinho, tá? Então, se a massa do núcleo inteira é a soma da massa de cada uma delas, e todas elas têm a mesma massa, então 1/12 dessa massa total
né, que é esse valor que a gente encontrou aqui, ó, vai ter que ser a massa do próton, ou do nêutron, né, que é igual. E de fato, pessoal, esse 1,66 vezes 10 a menos 24 é a massa de um próton, tá certo? Então, no fundo, os químicos fizeram essa divisão que é para dar o valor da massa de um próton, tá certo? E como nós sabemos que os núcleos de todos os outros elementos químicos são formados de prótons e nêutrons, aí a gente consegue calcular o valor da massa de cada átomo, né? Aí a gente tem que olhar para a tabela periódica, né? Vamos lembrar os números relacionados à representação. A gente tem então o número de prótons de um átomo é Z, correto? O número atômico. E o número de nêutrons de um átomo, ele é o número de massa menos o número de prótons, que é o número atômico, correto? O número de massa é o valor total, né, de partículas que tem no núcleo. Então, lembrando, esses números aqui, o Z conta quantos prótons tem no núcleo, o N conta quantos nêutrons tem no núcleo, mas eles não estão relacionados diretamente com massa, tá certo? Enfim, aí a gente vai para o conceito, né, para eu conseguir calcular a massa de um átomo, é fácil. Se eu vou para a tabela periódica aqui, aí lembrem-se, aqui em cima eu tenho, ó, o número, acho que aqui não ficou muito evidente, né, a marcação. Não está ficando legal isso não. Mas assim, aqui em cima eu tenho o valor do número atômico dos elementos, correto? Ou seja, é o número de prótons que ele tem. Mas embaixo aqui tem o valor que seria o número de massa. Tem uma vírgula aí com os casos quebrados, mas eu vou explicar como é que faz. Mas a ideia é o seguinte, pessoal. Numericamente, né, a massa atômica, aí a gente representa assim, ó, MA, massa atômica de algum elemento X, ela vai ser numericamente igual ao número de massa dele, né, o A, só que medidos em unidade de massa atômica. Então veja assim, se eu pego o exemplo aqui, ó, do flúor, eu vejo aqui que o flúor ele tem aproximadamente aqui, não, vou pegar de outro exemplo aqui, fica melhor. Então o oxigênio ele tem aproximadamente 16, tá? Tem um pouco menos ali que está tabelado, mas por conta de um defeito de massa, esse é um conceito que a gente não vai entrar aqui. Mas a gente vê que tem 16, são 8 prótons e 8 nêutrons, tá? O número de massa é 16, isso significa que a massa atômica do oxigênio é 16 U, unidade de massa atômica, ou 16 Daltons, tá? Mesma coisa, exatamente. E isso aqui, se eu quiser em gramas, aí você multiplica pelo valor de uma unidade de massa atômica, né? Só trocar o U ou dA por isso aqui. Então vai ficar, no caso, deixa eu passar um pouquinho para o lado aqui, ó, 16, aí vezes 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Tá? Se eu fizer essa conta, eu vou chegar no valor de aproximadamente, só um instante, tá? Eu vou ter que o valor da massa atômica do oxigênio vale aproximadamente 2,66 vezes 10 a menos 23 gramas, tá bom? Então veja, né? É muito pequena a massa de um átomo de oxigênio, muito em gramas, é medida em gramas. Por isso a gente tem a unidade de massa atômica. Ficou 16 bonitinho. Tá certo? Então é tranquilo. Tá? Qual que é a massa atômica de um elemento? Vê qual que é o número de massa dele na tabela periódica. O valor da massa atômica é o mesmo valor numérico, só coloca a unidade de massa atômica do lado. Tá? Por quê? É o total de prótons e nêutrons que tem no núcleo, que, segundo os modelos atômicos que nós já estudamos, vai dar a massa, quase totalmente a massa do átomo. A massa dos elétrons é muito desprezível em relação à massa do núcleo, tá bom? Por isso a gente faz essa aproximação. Então, pessoal, agora a gente vai para o conceito de massa molecular, porque Dalton já tinha falado, né, no seu modelo, que os átomos podem se unir para formar outras substâncias químicas. Então vai ocorrer união de átomos. Então eu já não vou falar da massa de um átomo só, vou falar da massa da molécula inteira. Então aqui eu tenho como exemplo a massa do CO2, tá? Aí eu já vou até ensinar a representação
CO2 aqui, ó. A gente tem aqui, pessoal, esse númerozinho aqui que se chama índice. Ele indica quantos átomos desse elemento, tá? Ou seja, quantos átomos de oxigênio tem a molécula de dióxido de carbono aqui. Quando não tem índice, como é o caso aqui, ó, do lado do carbono não tem nada, isso significa que, na verdade, tem um número 1 aqui, tá certo? É o índice 1, tem um átomo só. Então, isso aqui aqui tem uma representação esquemática, tá? Que eu peguei de um livro. Tá? A massa do CO2 é um átomo de carbono rodeado por 2 de oxigênio, tá certo? Então, qual que vai ser a massa molecular? Aí a gente representa com... Opa, peraí, deixa eu deixar em branco. 2 M's maiúsculos, tá? Massa molecular do CO2. Aí você coloca aqui embaixo, né? Pequenininho. Aí é tranquilo, né? É só somar a massa de todos os átomos. Então, nesse caso, vai ser a massa atômica do carbono mais 2 vezes a massa atômica do oxigênio, já que tem 2 átomos, né? Aí, se você pegar a tabela periódica e ver, você vai entender que a massa atômica do carbono é 12, aí mais 2 vezes, a massa atômica do oxigênio é 16. Então, você faz essa conta, o final vai dar 44 U, unidades de massa atômica. Ah, professor, quero em gramas. Aí, então, você troca o Uzinho pela conversão, que é 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas, tá certo? Que é a massa de um próton. Então, no fundo, pessoal, numericamente a massa molecular meio que dá o valor total de quantos prótons e nêutrons a molécula tem no todo, tá? Que seria a soma de todos os átomos, mas só numericamente, porque isso aqui é uma medida de massa, não é um número de contagem, tá bom? Lembre-se, número atômico, número de nêutrons, aí sim, são números que contam quantos prótons, quantos nêutrons tem no núcleo. Mas isso aqui, massa atômica, massa molecular, não é número de contagem, é uma medida de massa, é diferente, apesar de numericamente ser o mesmo, tá certo? Por conveniência. Então vejam só alguns outros exemplos que temos aqui, que eu peguei do livro, tá? H2SO4, isso aqui se chama ácido sulfúrico, tá? Nós vamos estudar isso em outra ocasião. E vejam que ele tem índices, então tem o índice 2 aqui, né? 2 átomos de hidrogênio, 1 de enxofre e 4 de oxigênio. Qual que é a massa molecular do ácido sulfúrico? É só fazer a soma de cada uma delas, né? Então a massa atômica do hidrogênio é 1, porque o núcleo dele tem um próton apenas, e você vai multiplicar por 2 porque tem 2 átomos ali. Aí você soma com a massa atômica de um átomo de enxofre, que é 32, basta consultar a tabela periódica, ó, aqui em cima a gente vê. O enxofre está aqui, ó, você vai ver que de fato é 32, tá certo? E aí você ainda soma, né, mais 16, que é a massa atômica do oxigênio, vezes 4, que é o total de oxigênio que tem nessa molécula. E soma tudo. O resultado dá 98 unidades de massa atômica. Não se preocupem, né, em decorar esses valores das massas atômicas, tá? Que em geral os exercícios fornecem para vocês. Se não fornecer, provavelmente tem uma tabela periódica para você consultar. Mas com o tempo, com a prática, fazendo exercícios, vocês vão pegar o jeito, tá certo? Então, por enquanto, aprendam mais a fazer a conta. Aqui embaixo tem também outro exemplo, aí no caso C12H22O11, acho que é uma molécula de sacarose, se não me engano, um tipo de açúcar. Mas enfim, tem muitos átomos aqui, né? Mas a conta é exatamente a mesma. Faz massa atômica vezes o número que tem, massa atômica vezes o número que tem, massa atômica vezes o número que tem, soma tudo, vai dar a massa molecular. Tá certo? Então, no fundo, a massa molecular é a soma de várias massas atômicas. E agora a gente já conseguiu estabelecer maneiras de obter as massas, né, de moléculas e átomos, porém nessa unidade de massa atômica. Mas aí entra o inconveniente. Poxa, professor, mas no laboratório a gente não vai medir em unidade de massa atômica as coisas, né? A gente vai pegar numa balança e vai medir em gramas ou miligramas. E aí, o que eu faço? Eu não vou ficar trocando esse U ali por 1,6 vezes 10 a menos 24 toda hora, né? O que eu faço? Então aí os químicos pensaram nisso também. E
tentaram estabelecer um número bem especial. Vamos pensar aqui, pessoal. Eu vou ter nesse esquema aqui um átomo de ferro. E se você consulta a tabela periódica, você vai ver que a massa atômica dele é 56 unidades de massa atômica, 56U. Aí você pode se perguntar, olha, qual seria a quantidade, né, de átomos de ferro, esse N átomos aqui, tá? Então qual seria a quantidade de átomos de ferro, vou colocar N e ferro embaixo, de tal modo que eu tenha 56 gramas, tá? Então veja, meio que uma conversão direta da unidade de massa atômica para gramas. Qual é o valor desse número, né? Quantos átomos de ferro eu tenho que ter para que eu obtenha 56 gramas? Tá? Esse número, antes de eu falar o valor dele, né, ele foi definido como o mol, né? Esse mol, pessoal, é como se fosse uma dúzia, tá? E se eu tenho uma dúzia, é o quê? É igual a 12, tá? Eu posso falar que tem uma dúzia de ovos, uma dúzia de doces, uma dúzia de batatas, uma dúzia de tijolos, você vai entender, eu tenho 12 doces, 12 batatas, 12 tijolos, enfim. O conceito desse mol é esse número. Eu posso ter 1 mol de átomos de ferro, eu posso ter 1 mol de doces, 1 mol de dúzias, tá? E esse mol, pessoal, depois foram verificar, ele é um número gigantesco, tá? É 6,02 vezes 10 a 23, tá bom? Esse número tem que ser decorado. Claro, isso aqui é uma aproximação, tem mais casas decimais aqui, mas por abreviação a gente vai considerar isso aqui. Isso aqui é muito enorme, né? Você vai pegar essa vírgula, ó, tem 10 elevado a 23, você vai botar essa vírgula 2 vezes para cá e ainda tem mais 21 zeros seguindo. É muita coisa. E o que isso está dizendo? Que se você pegar 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro, a massa total de todos eles vai ser 56 gramas. Ok? Mas não é só para o ferro, tá bom? Se eu pegar então, por exemplo, aqui, ó, um átomo de carbono, 12, a gente sabe então que a massa atômica do carbono é 12U. Tá? Qual que é o número de átomos de carbono? Opa, eu coloquei C também aqui. Qual que é o número de átomos de carbono necessário para que eu tenha 12 gramas de carbono? Exatamente o mesmo mol. Se eu tiver 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, eu tenho no total 12 gramas de carbono. Tá? Então esse valor, perceba, eu quero que vocês entendam que é que nem uma dúzia. Né? É um número que eu estou considerando como unidade agora. Então, em vez de eu contar átomo por átomo ou molécula por molécula, eu estou contando de mol em mol. Né? Eu posso, em vez de eu contar quantos doces eu tenho de 1 em 1, eu conto de 10 em 10, aí eu conto em dezenas. Né? Então, eu tenho 5 dezenas de balas. Isso significa que você tem no total 50 balas individualmente. Né? Ou seja, você está pegando um número e considerando ele como uma unidade. O mol é isso, é um número fixo, que é esse 6,02 vezes 10 a 23, e em vez de você contar um por um as coisas, você vai contar de mol em mol. Tanto que a palavra mol, pessoal, etimologicamente, vem do latim, tá? Se chama moles, e isso aqui é igual a pilha, ou monte, né? Ou seja, um agregado de coisas. É justamente por conta dessa ideia de você estar pegando um número grande, né, um conjunto, e contando como uma unidade só. Perfeito? Bom, os químicos e os físicos não veem exatamente dessa forma. Tá? Eles entendem mol como uma unidade de quantidade de matéria. Eles tratam como se fosse uma unidade de medida física, tal como metros, né, que é a unidade de dimensão espacial, ou como é o tempo, ou como é massa. Mas no fundo, pessoal, mol é um número, porque é uma quantidade. Tá? Mas os físicos e os químicos tratam como uma unidade de medida. E aí a definição que a gente vê aqui embaixo, vocês vê, é essa aqui, ó. O mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto os átomos existem em 0,012 kg de carbono 12. Tá? Isso aqui dá 12 gramas. Perceba que essa definição está falando justamente o que eu disse aqui em cima. Se eu tiver um mol de carbono, eu vou ter 12 gramas dele. Tá?
E aí se vocês perguntar, tá, mas essa quantidade de matéria que existem em 12 gramas de carbono 12, você vai ver que vai dar o 6,02 vezes 10 a 23, tá bom? Mas isso aí é o mol. Então veja, eu posso ter um mol de pirulitos, eu posso ter um mol de ovos, eu posso ter um mol de tijolos. Aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 pirulitos, 6,02 vezes 10 a 23 tijolos. Essa é a ideia, tá certo? E por que a gente descobriu esse número? Porque ele é, ele é a maneira de a gente converter as unidades de massa atômica direto para gramas, é só trocar uma pela outra, se você tiver um mol dessa coisa. Então pode ser um mol de moléculas ou um mol de átomos. E aí, tendo essa noção do que é um mol, nós vamos começar a falar, né, de número de mols, pessoal. A gente representa pela letrinha N. Então, da mesma forma que eu posso ter ali, ó, eu tenho 48 ovos dentro de uma caixona ali. Eu posso te perguntar, mas quantas dúzias tem ali? Aí você vai fazer isso aqui, olha. 48, que é o total, 48 é o número de ovos, eu divido pelo 12, que é uma dúzia. Uma dúzia contada em unidades, né? O resultado disso aqui vai dar 4. Então você vai concluir que tem 4 dúzias de ovos ali. Então, da mesma forma, pessoal, eu posso perguntar, tá, eu tenho 1 trilhão de átomos de carbono ali. Quantos mols eu tenho? Aí você vai pegar 1 trilhão, tá? Não lembro quanto é que vale aqui exatamente, e vai dividir pelo valor do mol, que é 6 vezes 10 a 23. Isso aqui vai dar o Nzinho, que é o número de mols que tem ali, tá certo? É uma razão. Nesse caso, acho que 1 trilhão é bem menor que o mol, então vai dar um número menor do que 1, vai dar 0, alguma coisa, porque não tem nem um mol ali, tem menos que um mol. Mas essa é a ideia, tá? Assim como eu posso contar quantas dúzias tem num grupo de certa coisa, eu posso contar quantos mols eu tenho de certa coisa, tá certo? E sabendo disso, eu posso me perguntar mais especificamente, tá? Quanto de massa vem de um certo elemento químico ou de uma certa substância a cada mol, né? Então, olha, se eu tiver um mol de átomos de cálcio, aqui, espera aí, quantas gramas vem? Ora, a cada mol, a gente viu esse número, né, o mol, ele é a taxa de conversão exata entre unidade de massa atômica e gramas. Então, a cada mol, eu terei 40 gramas. Se eu tiver, então, ó, o CO2 aqui, ó, nós vimos que a massa molecular dele é 44U. Se eu tiver 1 mol de CO2, eu tenho 44 gramas. Então, a cada mol, eu tenho 44 gramas. Então, essa relação, pessoal, nós chamamos de massa molar, tá certo? Então, massa molar é a massa em gramas de 1 mol de substância, ou elemento, ou íon, e etc. Né? Qualquer coisa. A gente representa como M maiúsculo, e ela está me dizendo a quantidade de gramas que vem. Né? Então, se eu tiver 2 mols de cálcio, basta eu multiplicar pela massa molar, que eu vou ter o valor em gramas no total. Ó, eu tenho 2 mols de cálcio, então eu sei que eu tenho 2 vezes 40 gramas. Tá? Se eu tiver 3 mols de CO2, então no total a massa vai ser 44 vezes 3 gramas. Tá certo? Então a massa molar é isso, é a taxa de quantas gramas eu tenho dessa substância ou desse elemento a cada mol que eu tiver. Tá certo? Então, pessoal, para recapitular, a gente viu muitas coisas aqui. E os termos que a gente vai colocar aqui precisam ser decorados, tá certo? Então a gente tem o Nzão, que vai representar o número de partículas. Então, por que número de partículas? Porque pode ser número de átomos, número de moléculas, número de não sei o que. Tá? É um número absoluto, você está contando quantas coisas tem. Aí, em relação a esse, a gente tem o Na, que isso aqui, pessoal, é a constante de Avogadro. Ela, na verdade, é o valor do mol, só que é um pouco diferente, eu já vou explicar isso aqui. Mas é um número que tem que ser decorado, é o valor do mol em si mesmo.
mas com unidade de medida de mol a menos 1, tá certo? Porque mol os físicos e os químicos tratam como se fosse uma dimensão física mesmo, assim, né? Então isso tem que ser decorado, né? A constante de Avogadro, CTE, que é a abreviação de constante de Avogadro. Avogadro foi o químico a quem o nome foi atribuído ao mol, né? Bom, aí além disso nós temos o Nzinho, que é o número de mols. Então, o número de mols, que está relacionado ao meu problema. Então, se eu tiver um punhado de sal na minha mão, tem um certo número de mols de sal aqui. Pode ser 3, pode ser 10, pode ser 15, pode ser qualquer número, entendem? Varia de caso a caso, então é uma variável. Aí eu também tenho o mzinho pequeno, que é a massa, aí nesse caso pode ser em gramas ou unidades de massa atômica. Então a massa da amostra, tá certo? Em geral nós vamos medir isso em gramas ou quilogramas, tá? Às vezes miligramas também, tá? Ou miligramas, certo? Então não confunda isso com a massa do átomo, tá? É a massa da amostra. Ah, eu estou nesse problema aqui, eu estou pegando 1 kg de carbono. Então a massa da amostra total é o mzinho. Não é a massa do carbono, tá certo? Isso aqui é uma variável, pode mudar caso a caso. Agora, a massa atômica é a massa de um átomo só. E é fixa, tá? Então, a única maneira de mudar a massa atômica é se você mudar o elemento químico, né? Mudar o átomo dele. Então, isso aí é um valor fixo. A massa da amostra pode variar caso a caso. Você pode pegar mais ou menos carbono, dependendo do que você está fazendo. Aí temos também a massa molecular. Massa molecular aqui. Que é a massa de uma molécula, ou seja, uma reunião de átomos, né? O valor dele é só fazer a soma das massas atômicas, correto? Aí, por fim, temos aqui a massa molar, que é um mzinho só, tá certo? Massa molar. Deixa eu ver mais. O que temos que dizer? E, na verdade é só isso, tá certo? Então a massa molar que a gente vai medir em gramas por mol. Ou, isso aqui eu vou destacar, gramas mol menos 1, tá? Que é a mesma coisa. Gramas por mol. Só estou representando de uma forma, com uma álgebra um pouco mais diferente, mas essa aqui é melhor colocar, tá? É o mais convencional, principalmente depois na faculdade e tal. Mas enfim, temos que decorar todos esses termos, tá certo? Todos eles são importantíssimos, mas não só o que é cada termo, tá? Também a relação que há entre eles. Vou colocar aqui do lado um pouquinho, para a gente ver. Na verdade eu vou para baixo mesmo. Pessoal, quando a gente pega o total do número de partículas e eu divido pelo número de mols, isso aqui vai ser igual ao número de Avogadro, que é o 6,02 vezes 10 a 23. Mol a menos 1, ou seja, por mol. É tanto por mol, a cada mol. Como que a gente tem que entender essa relação? É fácil, ó, eu tenho tantos átomos de ferro, tá certo? Que seria esse Nzão. Se eu dividir por quantos mols existem ali, a relação entre um e outro tem que dar o mol em si. Então, olha, eu vou pegar, por exemplo, aqui, só um instante, eu vou falar, olha, no meu caso, eu tenho ferro aqui. Então, eu sei que o número de átomos de ferro está sendo 9,03 vezes 10 a 24. Tá? E aí não tem unidade de medida, porque é um número absoluto. E aí me disseram que o número de mols nisso aqui vale 15. Tá? Então 15 mol. Como que eu acho o valor de cada mol? É só você fazer essa relação aqui, ó. Se você dividir esse 9,03 por 15, você vai ver que o resultado disso aí vai dar o... Espera aí, então.
vai dar o 6,02 vezes 10 a 23. Tá certo? É a mesma coisa, pessoal, se te perguntar assim, olha, ali dentro dessa caixa tem 24 ovos. E aí eu te digo que tem duas dúzias ali. Vamos fingir que você não sabe quanto vale uma dúzia. Quanto que vale uma dúzia então? Aí ele pede para você calcular, olha, eu sei que tem 24 ovos no total e você me falou que tem duas dúzias. Então, por dúzia, eu vou ter 12. Então é 12 por dúzia. Né? Dúzia menos 1 aqui. Entenderam? É a relação que tem entre o total e a contagem em mols. Então, aí vamos fazer a relação com proporcionalidade direta e inversa, tá certo? Pessoal, o número de átomos ou de partículas que tem numa amostra é variável, né? Eu posso pegar mais ou menos átomos, né, em caso a caso. O número de mols também, eu posso pegar mais ou menos o número de mols. Olha, aqui eu vou trabalhar com 2 mols de ferro para essa reação química. Ah, agora em outro caso, o fulano pegou 15 mols para trabalhar, então é variável também. E aí a razão entre eles, ou seja, essa fração, está dando um número fixo, que é a constante de Avogadro. Ora, isso significa que o número de partículas é diretamente proporcional. Aí o símbolo para representar isso aí é esse aqui, tipo uma bolinha, um Czinho, grudados, tá? É diretamente proporcional ao número de mols. Tá? Isso significa o quê? Que se você saber, olha, no caso 1 eu tinha uma certa quantidade de átomos e certa quantidade de mols desses átomos. Aí no caso 2 é o dobro de átomos que tem, então você necessariamente tem que saber que o número de mols vai ser dobrado também, tá certo? Já que eles são diretamente proporcionais. Aí a outra relação que você tem que saber também é que se eu pego a massa de uma amostra e divido pelo número de partículas que eu tiver, a isso aqui vai ser igual, eu vou abrir uma chave porque você pode ser dois casos. Ou vai dar a massa atômica, se a gente estiver tratando de átomos de um elemento, ou vai dar a massa molecular, se a gente estiver falando de uma molécula. Como assim, professor? Vamos supor que você pegou uma situação problema e você falou, olha, aqui eu tenho 15 gramas de átomos de ferro. E aí eu sei que eu tenho, sei lá, 3 vezes 10 elevado a 24 átomos de ferro. Vocês entendem que se eu pegar a massa total aqui, eu não vou fazer essa conta, provavelmente vai estar errado, tá, pessoal? Eu não devia ter dado esse exemplo, não. Mas assim, vocês entendem que se eu pego a massa total de quantos ferros tem, né? E eu divido pelo número total de ferros, isso no fim das contas vai ter que dar a massa de um ferro só, tá? Você tá pegando todo e calculando quanto tem para cada um. Então, no fundo, tem que dar o valor de uma massa. Quer dizer, a massa de um ferro só. Ora, mas o que é a massa de um ferro só? É a massa atômica dele. Mas é claro, eu poderia estar não falando de um átomo, mas de uma molécula. Né? Então vamos supor, eu tenho essa massa aqui de CO2, né? 3 gramas de CO2. E aí eu sei que tem tantos átomos ali. Ora, então se você divide o total da massa pelo número de moléculas que tem, no final esse resultado tem que dar o valor de uma molécula só. E o que é a massa de uma molécula só? É a massa molecular, entendeu? Aí, claro, a gente está supondo que a gente está trabalhando com a substância pura, né? Ou o átomo sozinho ou a molécula sozinha. E se não for, professor, né? Vamos supor aqui que eu tenho uma mistura de sais aqui, quer dizer, cloreto de sódio e cloreto de potássio, né? O cloreto de sódio é o sal de cozinha comum e o cloreto de potássio é um sal um pouco menos comum, mas às vezes tem umas misturas dele por aí. E aí, professor, como é que faz? Essa razão vai dar a massa molar ou massa molecular? Na verdade não, pessoal, porque aí já é uma mistura, tá certo? No fundo, a massa total da amostra vai ser a massa do NaCl mais a massa do KCl, correto? Aí, essa sim, a massa da substância pura, se você dividir pelo número de NaCl aqui, da molécula que tem, não é molécula exatamente, mas vamos fingir que é, e dividir aqui pelo número de moléculas de KCl, aí isso aqui sim vai dar a massa
molecular do NaCl, isso aqui também vai dar a massa molecular do KCl. Entendeu? Tem que ser a substância pura. Se for mistura, aí você já é outros 500. Você tem que saber que se trata de uma soma de massas. Tá certo? Mas aqui está, então, essa outra relação muito importante. Estão fazendo um esforço para entender o que ela significa. Mas uma coisa a gente já percebeu aqui, ó. Querendo ou não, se for átomo ou molécula, a massa total da amostra é diretamente proporcional ao número de átomos ou moléculas que tem ali. Por quê? Massa atômica é um valor fixo, é do próprio elemento químico em si, ou da própria molécula em si. Você não varia esse negócio, a menos que você transforme em outra coisa. Então, uma variável dividida por outra dando um valor constante, então elas são diretamente proporcionais. Então, a massa é diretamente proporcional ao número de partículas. Tá certo? E aí a gente vai entrar em uma outra questão agora. Uma outra relação que a gente tem que aprender, tá certo? É quando eu faço a relação entre a massa da minha amostra e eu divido pelo número de mols, tá certo? Que é outra maneira de contar. É parecido com essa relação aqui de cima, ó, só que em vez do número absoluto de partículas, eu uso o número de mols, que é contando de mol em mol, não de unidade em unidade. Mas a ideia é totalmente análoga, pessoal. E o valor disso aqui vai dar a massa molar da substância ou do elemento químico que está em questão. Por quê? Eu tenho tantas gramas de carbono e eu sei que eu tenho tantos mols de carbono. Um pelo outro vai ter que ser a massa que vem a cada mol. Né? E isso, por definição, é a massa molar. Então perceba essa questão aqui. É totalmente análogo. E de fato, pessoal, a gente pode deduzir isso matematicamente a partir das outras duas relações. Por quê? Vou falar de modo geral aqui. Se eu tiver três variáveis, x, y e z, tá? E aí eu sei que x é diretamente proporcional a y e que y é diretamente proporcional a z. Tá? O que eu estou falando? Né? X dividido por y é igual a uma constante de proporcionalidade alfa. Tá? Ou melhor, x é igual a alfa vezes y, tá certo? E y é diretamente proporcional a z, isso significa que eu divido pelo outro. Isso aqui vai dar uma outra constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de beta, correto? Ou melhor, y é igual a beta vezes z. Tá? Então, eu posso concluir, dado essas duas condições, eu concluo, então, que x também é diretamente proporcional a z. Né? Essa é uma propriedade chamada transitividade. Tá? Se uma grandeza é diretamente proporcional a outra, e esta, por sua vez, também é diretamente proporcional a uma terceira, então a primeira e a terceira também são diretamente proporcionais. Por quê? Basta você fazer essas contas. Olha, se eu sei que y é igual a beta vezes z, eu posso substituir esse valor aqui. Tá? E eu vou concluir, então, que x é igual a alfa, aí o y vai ser beta, né, vezes beta vezes z. Então, se eu divido x por z, isso aqui vai ter que ser alfa vezes beta. Só que o alfa é um valor fixo e o beta também. Então o produto entre eles tem que ser fixo igualmente. Portanto, essa razão é fixa e isso necessariamente são grandezas diretamente proporcionais. Então, transitividade, tá, pessoal? Então, de modo geral, vamos aplicar agora aos nossos casos particulares. Nós vimos, né, como aqui em cima, que número de partículas é diretamente proporcional ao número de mols. Massa é diretamente proporcional ao número de partículas. Conclusão, por transitividade, a massa tem que ser diretamente proporcional ao número de mols. Tá? E qual que é a relação? Veja, basta você substituir o número de mols, se você pegar, o número de partículas, vamos pegar a primeira relação aqui, ó, vou deixar em vermelho para deixar bem evidente aqui. O número de partículas vai ser igual ao número de Avogadro vezes o número de mols. Pega isso aqui e substitui aqui nessa segunda relação, tá certo? Então, vamos supor que é massa atômica, tá? Pode ser um caso ou outro. Mas então, eu vou saber que a massa é a massa atômica vezes
o número de partículas. Então substitui. Isso aqui vai ter que ser igual a massa atômica vezes o número de Avogadro vezes o número de mols. E aí se eu divido um pelo outro, que é a terceira relação que eu estou querendo, isso aqui vai ter que dar a massa atômica ou massa molecular, aí você tem que saber, vezes o número de Avogadro. Só que a gente viu que isso aqui é a massa molar. Então, olha só, a massa molar tem uma relação direta com a massa atômica, né? É o produto entre o número de Avogadro e a massa atômica. E de fato é, pessoal. Vamos lá. Vamos supor aqui, ó, a massa molar do CO2 a gente viu que é 44 gramas por mol, tá certo? Vamos fazer essa conta aqui rapidão então. Será que então vai dar a massa molecular do CO2 vezes o número de Avogadro? Vamos calcular, vamos ver se vai dar a mesma coisa, ó. Então, a massa molecular do CO2 a gente já viu, né? Tem que ser a do carbono mais 2 vezes do oxigênio. Vai dar 44. Só que aí U, tá? Unidade de massa atômica. O número de Avogadro vale 6,02 vezes 10 a 23 mol a menos 1. Aí se você fizer essa conta aqui, você vai ver que não vai bater com 44 gramas por mol, né? Eu falei, nossa, professor, mas aí vai ficar um número gigante, né? Tá certa essa massa molar? Mas lembra que aqui está em unidade de massa atômica. Aí você estaria calculando a massa molar em unidade de massa atômica por mol, tá? A gente não está fazendo com unidade de massa atômica, que está gramas, entendeu? Então como é que a gente tem que fazer? Tem que trocar essa unidade de massa atômica por gramas. Então a relação é aquele valor que a gente tinha, que é 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, tá? Aí eu vou botar gramas lá atrás. Aí vezes o 6,02 vezes 10 a 23. Aí vai ficar gramas por mol, tá certo? Pessoal, você vai ver que se você fizer essa multiplicação aqui, ó, vai dar 1. Sério, vai dar, o valor vai dar muito próximo de 1. Porque idealmente é para dar 1. A massa de um próton é meio que o inverso, né, da massa do número de Avogadro. Então isso aqui vale 1. Então o resultado final vai dar 44 gramas por mol. Então, de fato, essa é a relação que a massa molar tem, né? E aí, tentem dar uma pensada, né, em como que isso aqui é verdadeiro. Por que a massa molecular ou a massa atômica vezes o número de Avogadro dá a massa molar, tal como a gente viu ali em cima, né? É importante fazer um exercício de entender esses conceitos aqui, tá certo? Enfim, pessoal, essa daqui é a parte mais teórica, tá certo? A respeito dos conceitos fundamentais de estequiometria. Então essa parte é bem chata, é você aprender esses novos termos, aprender essas relações que tem, saber dessas relações de proporção direta e inversa, tá? Depois eu vou fazer um vídeo com exercícios para a gente entender. Porque a ideia disso tudo aqui é a gente saber, ó, o exercício vai pedir, eu tenho tantos átomos de carbono aqui, com tantos átomos de oxigênio, quantos mols eu tenho de cada um? Aí você vai ter que saber usar essas relações, né? Decorar quem são esses termos, quais são as unidades de medidas, decorar essas relações e usá-las para calcular o que você quer. Eu tenho tantas gramas dessa substância química, quantos mols eu tenho dela? Aí você vai usar essas equações em uma relação com a outra, tá certo? Então isso aqui é uma parte de repertório, de memorização, tá certo? Tem que fazer esse esforço e aí com os exercícios a gente pega o jeito de como aplicar. Ele já é a parte mais prática, mas tem esse primeiro passo de memorizar essas relações, tá certo? E entender essa proporção direta aqui. Bom, eu fico por aqui, acho que o vídeo ficou grande. Já ficou com quase 50 minutos, mas é isso.